Então, pessoal, agora falando já sobre a macrocefalia urbana, que é o estado de crise permanente que se encontra em inúmeras cidades do mundo subdesenvolvidos, né? Então, essa crise ela pode ser medida pela precariedade das condições de vida, que transforma as cidades em locais cheios de problemas sociais e ambientais também crônicos. Então, seria basicamente, né, problemas sociais e ambientais, como, por exemplo, favelas, degradação do ambiental e os serviços públicos de má qualidade, como, por exemplo, transporte, segurança, saúde e também educação. E acaba gerando também automaticamente um tipo de exploração, que seria o trabalho infantil, a expansão das religiões, que acaba sendo como uma válvula de escape, né, das populações excluídas, sobretudo na Ásia. Emprego informal na América Latina, até botei o dado, né, que sobe 60%, subiu, né, 60%. O inchaço também do setor terciário, que acaba às vezes não tendo como suprir uma demanda tão grande de pessoas trabalhando nesse tipo, né, de setor. E também um baixo IDH, que é uma qualidade de vida. Por exemplo, né, o IDH ele calcula a economia, saúde e educação. Então, quanto mais próximo, né, quanto mais desenvolvida melhor a sociedade, maior vai ser o IDH daquele país. E isso faz com que, né, tenha assim, melhores indicadores, uma melhor qualidade de vida. E isso é visto basicamente, né, em países subdesenvolvidos, tá ok? Então, também um tipo de problema que ocorre, né, é o inchaço, principalmente, né, de países que têm uma população muito grande, como é o caso da China e da Índia. Né? Esses dois países eles contam, né, com mais de 1 bilhão de habitantes, então, e eles possuem também alguns aspectos comuns, que é, no caso, a grande extensão territorial, uma faixa de território também inóspito, onde eles não conseguem, né, morar, viver bem, né, são áreas elevadas, às vezes também, né, alguns locais gelado, e isso faz com que não tenha esse tipo de moradia, né, para a população nesses locais. E uma gigantesca população. Então, botei aí o que difere a China da Índia. Por exemplo, na China é um país homogêneo, né? No caso, teria basicamente, né, igualdade, vamos dizer assim, entre eles, e existe um controle de natalidade. Né? O governo ele controla quantos filhos o casal pode ter. Já na Índia existe uma diversidade étnica, onde eles podem, né, no caso, exercer, no caso, diferentes religiões, por exemplo, que não é o caso da China. Já a Índia também não tem nenhum controle de natalidade. Então lá você pode ter quantos filhos você quiser, sem nenhum tipo, né, de interferência do governo no planejamento, no caso familiar. E aí a gente vem falando sobre os setores da economia. Basicamente, existem três tipos de setores, que é o primário, secundário e terciário. Então, os países desenvolvidos e subdesenvolvidos acaba tendo uma diferenciação. Por exemplo, os países desenvolvidos eles já atuam, né, nos três tipos de setores de forma meio que igualitária. Já os países subdesenvolvidos existe uma certa diferenciação. Por quê? São países considerados subdesenvolvidos, mas que têm, no caso, indústrias, né? Ou seja, um país chega a ser um pouco industrializado, às vezes com maquinário atrasado, mas ainda assim com maquinário para as indústrias trabalharem. Desculpa. Já os países, né, subdesenvolvidos são países que atuam basicamente no setor, vamos dizer, terciário, que seria mais na agricultura, onde não tem um maquinário tão desenvolvido e acaba tendo um trabalho mais, vamos dizer, meio que braçal, tá ok? Então, basicamente, é esse tipo de matéria que eu quero passar para vocês sobre a população mundial, tá ok? A população ela vai sempre se diferenciar em relação aos países considerados desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, existe também, né, esse tipo que agora, né, vai crescendo cada vez mais, onde os países desenvolvidos vai tendo uma sobrevida, né, a população acaba envelhecendo mais
e acaba também tendo alguns tipos de prejuízos, né, justamente para o previdenciário que acaba tendo que pagar essas aposentadorias, né, às vezes desfalcando de alguma outra área. Já os países subdesenvolvidos não têm esse tipo de crescimento, né, esse envelhecimento tão grande, né, por alguns problemas sociais, principalmente na área de saúde, que faz com que as populações não cheguem, às vezes, à idade adulta. Ok? Qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo, pessoal. Bom dia.